Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson Debus, pastor da Céu do Redentor de Carazinho, e te convido para juntos terminarmos de estudar o segundo artigo do Credo Apostólico que fala de Cristo Jesus e da redenção da humanidade. A obra de Cristo Jesus, ou seja, a redenção da humanidade, pode ser dividido em dois estados: o estado da humilhação e o estado da exaltação de Jesus. O estado da humilhação de Jesus vai da sua concepção até o seu sepultamento. E o estado da exaltação de Jesus começa na sua descida ao inferno e dura para todo o sempre. Nós não podemos cair no erro de achar que a humilhação de Jesus está na sua humanação, ou seja, está em ele tomar um corpo humano. Humanação e humilhação são coisas completamente diferentes quando falamos de Jesus, da obra de Jesus. Pois em sua ressurreição, Jesus não deixou de ter um corpo, não deixou de ser um homem. E também não quer dizer que no tempo em que Jesus esteve aqui no mundo, que ele então não tivesse os seus atributos divinos, recebendo eles apenas no momento da sua exaltação. Pois ele realizou diversos milagres e curas em seu próprio nome e poder. Paulo deixa isso bem claro no texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. No seu estado de humilhação, Jesus não fez uso constante e total de sua majestade e poder, mais ou menos como um gigante que possui uma grande força, mas não faz uso dela, e assim até mesmo pequenas crianças conseguem prendê-lo e matá-lo. O rei Jesus assumiu a forma de servo, como vemos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Se Jesus não tivesse se humilhado e deixado de usar os seus atributos divinos, a humanidade não teria sido salva, pois ele não se colocaria abaixo da lei e também não teria sido preso e morto em nosso lugar. Jesus é o gigante com grande poder, mas que não usou este poder. E assim, criancinhas o prenderam e o mataram. E ele fez isso para que as criancinhas fossem salvas. No caso, as criancinhas, toda a humanidade. Jesus não veio aqui para ostentar todo o seu poder e a sua majestade, mas veio para salvar a humanidade dos seus próprios pecados, sofrendo e morrendo por nós. Conforme o segundo artigo do Credo Apostólico, o estado da humilhação pode ser dividido em 6 estágios. Primeiro, concebido. Segundo, nasceu. Terceiro, padeceu. Quarto, crucificado. Quinto, morto. E sexto, sepultado, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Como verdadeiro ser humano, Jesus recebeu o corpo de sua mãe. Mas José não foi o seu pai biológico, e sim o seu padrasto. Jesus não veio da relação sexual de José com Maria, como os outros seres humanos, mas Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, como nós podemos ver no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Dessa forma, Deus cumpriu a sua palavra dada à serpente logo após a queda em pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15.
Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para ser descendente de uma mulher, então Jesus precisava nascer de uma mulher. Mas para não herdar o pecado de Adão e Eva, que todo ser humano nascido da união de um homem que uma mulher herda, e Jesus precisava então ser concebido de uma maneira diferente. E foi pela ação do Espírito Santo. Mais uma vez ressalto aqui para não confundirem Jesus com Hércules, o deus da mitologia grega, que foi então concebido a partir quando o deus grego desceu à terra, assumindo uma forma de homem, e então teve relação sexual com uma mulher, e assim nasceu esse semideus. Jesus não é semideus e Deus não assumiu uma forma humana para assim então ter relação sexual com Maria e ela assim ficar grávida e assim Jesus ser concebido. O Espírito Santo não assumiu uma forma humana, mas ele desceu sobre a Virgem Maria e ela permaneceu virgem até o nascimento de Jesus, como nós podemos ver em Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela, até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Nasceu da Virgem Maria. Encontramos o relato do nascimento de Jesus em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. A humilhação de Jesus aqui então se mostra em ele nascer abaixo da lei e em grande pobreza. O nascimento de Jesus é importante para toda a humanidade, não só para nós cristãos, mas para toda a humanidade. Para nós cristãos, nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus a cada ano, para celebrar a vinda do Messias. Já para o resto da humanidade, o nascimento de Jesus ficou marcado no tempo, pois a história da humanidade é marcada antes de Jesus e depois de Jesus. O nascimento de Jesus é algo irrefutável, algo real, não é invenção de alguns pescadores. A própria ciência comprova a existência de Jesus de Nazaré, por meio de diversos relatos históricos, seja por meio de cristãos ou judeus, ou até mesmo ateus, e também por meio de achados arqueológicos que comprovam a existência de lugares e pessoas citados na Bíblia. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Os evangelhos nos relatam muito pouco sobre a infância, adolescência e juventude de Jesus. Temos apenas em Lucas ali narrado algumas coisas para nós. Nos é dito que os seus pais então cumpriam todas as leis judaicas. Então ele, quando era ainda pequeno, foi apresentado ao templo, como nós podemos ver lá em Lucas 2, 22 a 40. E na sequência do texto, podemos ver então que os pais então a cada ano iam até Jerusalém na celebração da Páscoa judaica. E em uma dessas celebrações nos é narrado então o que aconteceu com Jesus, um fato interessante sobre Jesus quando ele tinha ainda 12 anos. Depois disso, então, temos um pulo no tempo até os 30 anos de Jesus, quando foi batizado por João Batista e começou o seu ministério. Sabemos que Jesus tinha em torno de 30 anos, porque era mais ou menos com essa idade que os homens poderiam se tornar
mestres, que os homens judeus poderiam se tornar mestres, rabi, e assim então terem os seus alunos, os seus discípulos. E também pelo tempo do governo de Herodes, Pilatos e de Tibério, que são citados nos evangelhos. O ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos. E sabemos isso também por meio dos relatos de festas judaicas celebradas por Jesus e seus discípulos no Evangelho de João. Temos ali, então, relato de 3 festas judaicas celebradas por Jesus e os seus discípulos. Durante esse tempo, Jesus, como verdadeiro profeta de Deus, anunciou a palavra de Deus, denunciando o pecado de todos, do mais simples até dos governantes, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Isso fez com que muitas pessoas crescem em Deus. Fez com que Jesus tivesse muitos seguidores, mas também muitos inimigos. E esses inimigos, por diversas vezes, tentaram destruir, prender e matar Jesus. Mas como ainda não era o tempo, ele não deixou ser capturado. Porém, no tempo exato, ele se deixou ser capturado e preso. O gigante deixou que as crianças o prendessem. Temos aqui, então, nessa parte, a citação de Pilatos. Mas você sabe quem era Pilatos? Pilatos era um procurador, tipo de um prefeito romano da região da Judéia. E ele governou lá nessa região dos anos 26 até 36 depois de Cristo. A sua menção no credo apostólico evidencia que o evento salvífico de Deus em Cristo aconteceu na história da humanidade. A história da salvação se insere na história humana, que se mostra sempre a história de Deus com os homens. Jesus, mesmo sendo o Senhor de todo o mundo, ele se coloca abaixo do governo dos homens, como um ser humano qualquer. Foi crucificado. A crucificação é uma das piores formas de tortura do Império Romano, pois humilhava a pessoa, expondo a pessoa à vista de todos, denunciando também o seu erro para todos, e também porque era uma forma lenta de matar a pessoa, fazendo com que muitas pessoas ficassem horas e horas ali crucificados, suplicando para que fossem mortos logo, e assim a sua agonia, o seu sofrimento terminasse. Mas então alguém pode dizer: mas muitas pessoas morreram na cruz e até ficaram muito mais tempo pregados na cruz do que Jesus. E outras pessoas sofreram outras formas de tortura que são muito piores do que a crucificação. Então vocês cristãos têm que parar de ficar dizendo que Jesus sofreu aquilo que nenhum ser humano conseguiria suportar. Realmente, talvez o sofrimento físico de Jesus não tenha sido o maior de todos os tempos. Mas o sofrimento de Jesus não se resume a isso. Jesus não sofreu apenas em seu corpo, mas ele sofreu também em sua alma. Foi castigado tanto em corpo como em alma. Deus colocou sobre Jesus a culpa de todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Em sua consciência, Jesus sentia como que esses pecados fossem dele. Ele sofreu a fúria de Deus, a qual, sim, nenhum ser humano conseguiria suportar. Jesus foi abandonado, foi desamparado por Deus e sofreu tormentos infernais. Como o profeta Isaías já havia anunciado que seria, em Isaías capítulo 53, versículos 3 a 5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades.
Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, morto. A morte de Jesus, ela foi voluntária. Ele se entregou. Ele não foi pego desprevenido, como nós podemos ver em João 10:18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tomar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 41, temos o relato do sofrimento e morte de Cristo Jesus, realizando assim o seu ofício de sacerdote, purificando o povo dos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, ele era o cordeiro a ser sacrificado por nós. Com a morte de Jesus, nós fomos libertados do domínio do pecado, da morte eterna e do poder do diabo. Por isso que Lutero escreve na explicação do segundo artigo: pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. E sepultado. Temos o relato do sepultamento de Jesus em Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Foi preciso enfatizar o sepultamento de Jesus no credo para mostrar que Jesus realmente morreu. O sepultamento confirma a realidade da morte, pois os inimigos de Jesus tentaram inventar diversas histórias, diversas mentiras para anular a sua morte. Tal como que ele apenas havia desmaiado na cruz. Então, depois de se curar, acabou saindo do túmulo e foi morar no Oriente, na Índia ou outro país. Não, Jesus realmente morreu. Os mortos são sepultados, e o mesmo aconteceu com o Filho de Deus. Ele foi sepultado. E com a certeza da morte de Jesus, temos a certeza de que os nossos pecados foram pagos por ele na cruz. O estado de exaltação é exatamente o contrário do estado de humilhação, pois agora Jesus usa os seus atributos, os seus poderes divinos o tempo todo, sem restrição e interrupção, também na sua natureza humana agora e para sempre, estando presente em toda a parte e sustentando e governando tudo. O estado de exaltação não é apenas de honra e glória, mas também um estado de poder e domínio, pois Deus fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. E o estado de exaltação, ele possui então 5 estágios. Primeiro, a descida ao inferno, depois a ressurreição, terceiro, a ascensão, quarto, a direita do Pai e quinto, o juízo final. Descida ao inferno. A exaltação começa com a vivificação de Jesus, onde exerceu o poder de retomar a sua vida. E depois disso, desceu ao inferno, como vemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Morto sim, na carne,
mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Na carne, aqui não significa exatamente no seu corpo, a matéria, o seu corpo, a natureza humana, pois nessa ele foi morto, mas também vivificado. Mas na carne aqui significa, sim, o seu período de humilhação. A sua vida terrena, que foi da concepção até o sepultamento, como nós vimos há pouco. E no Espírito não significa pelo Espírito. Não significa que o Espírito Santo vivificou Jesus, mas foi o próprio Jesus que fez isso. No Espírito, então, se refere à nova vida, que começa na vivificação e jamais termina, que não está mais sujeito às leis e condições que estava sujeito antes. O corpo ressurreto de Jesus foi o mesmo corpo que morreu e foi sepultado, mas agora é perfeito e que dura para sempre, para todo o sempre. E como nós vimos no texto de 1 Pedro que lemos há pouco, Jesus não desceu ao inferno para continuar a sofrer, para finalizar o seu estado de humilhação com mais sofrimento, pois o seu estado de humilhação terminou no sepultamento. E ele também não foi para lá, não desceu ao inferno para pregar arrependimento e perdão, dar mais uma chance para as pessoas que lá estão. Não. Jesus desceu, sim, ao inferno para pregar o seu juízo àqueles que o haviam negado, mostrando ser ele o vencedor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo e sobre todas as forças do inferno. Jesus foi declarar: aqui estou vivo, eu sou o vencedor. Ressurreição. A ressurreição nos mostra que Jesus é verdadeiramente Deus, que Ele é todo-poderoso e que nem mesmo a morte tem domínio sobre Ele, e que Ele assim então cumpre uma de suas promessas, e Ele cumprindo essa promessa nos mostra que Ele cumprirá também todas as demais que fez aos seus discípulos e toda a sua igreja, como nós vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 4. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que Ele é o Filho de Deus. Isso mostra, então, que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E assim temos o perdão de Deus e fomos reconciliados com Ele. Isso nós podemos ver ainda melhor em Romanos 3, 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. E da mesma forma como Jesus ressuscitou, todos os que creem nele, todos os cristãos, também irão ressuscitar, como nós podemos ver em João 14, 19. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão. A ascensão. Depois da ressurreição de Jesus, ele ainda ficou aqui no mundo durante 40 dias, para então convencer os seus discípulos, os seus seguidores, da sua ressurreição e para dar as últimas instruções para o trabalho que eles e a igreja agora teria que desempenhar. Depois disso, após terminar a sua obra aqui na terra, voltou triunfante ao céu como o vencedor. Isso nós podemos ver lá em Atos 1, versículos 3 e depois versículo 9. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Amados, céu aqui não deve ser entendido como aquilo que nós vemos, aonde pássaros e aviões voam.
Também não é onde tem o sol, a lua, as estrelas. Não é um espaço limitado, não é parte do mundo criado. Mas o céu aqui, este céu citado aqui no texto, é a casa de Deus. É onde há muitas moradas que Cristo foi preparar para nós. E onde estaremos com Ele, depois de sermos vivificados no Espírito. Conforme nós podemos ver em João 14, 2 e 3. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. À direita do Pai, à direita do Pai, à direita de Deus Pai, não é um espaço geográfico, mas quer dizer que Jesus possui o infinito poder e majestade de Deus, como verdadeiro Deus, o mesmo que já possuía antes de se encarnar, mas agora possui isso não apenas na sua natureza divina, mas também na sua natureza humana. Como nós vemos em 1 Pedro 3, 22, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. E desta forma tem também poder para cuidar da sua igreja aqui na terra. Jesus ressurreto, assunto aos céus, à direita de Deus, continua a exercer os seus 3 ofícios. Como profeta, Jesus continua a nos dar a sua palavra, levantando assim mestres, bispos e pastores, como nós podemos ver no texto de Efésios. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Como sacerdote, continua a interceder por nós junto ao Pai Celestial, como nós podemos ver em Romanos 8:34. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. E como rei, ele governa a sua igreja. Como nós vemos em Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. Juízo final. Jesus, no dia que só Deus Pai sabe, voltará à vista de todo o mundo, em poder e glória, mas nesse dia virá como juiz, para julgar vivos e mortos, como nós podemos ver em Atos 10:42. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que Ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Mas mesmo que a gente não saiba quando é esse dia, Ele nos disse que esse dia está próximo. E por isso nós devemos estar preparados para a volta do nosso Senhor. E este estar preparado é estar firme na fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E também irmos e comunicar às outras pessoas para que elas também possam se preparar. Como nós podemos ver no texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Assim nós encerramos o estudo do 2º artigo do Credo Apostólico. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por sua humilhação em nossa causa, vindo ao mundo, ficando abaixo da lei, sofrendo e morrendo em nosso lugar, nos livrando de todos os nossos inimigos, nos dando perdão de todos os nossos pecados e nos reconciliando com Deus. A Ti seja dada a glória e a honra para todo sempre. Continue a nos cuidar, a nos proteger e abençoar firmes na fé em Ti, até a Tua volta triunfal, e assim sermos recolhidos por Ti, junto com todos os santos, para o Teu reino sem fim.
Amém.